Olá, estamos iniciando mais um Saúde em Foco e o tema de hoje será a consulta de enfermagem em puericultura. Nós sabemos que a consulta de enfermagem em puericultura, ela subsidia a atuação do profissional enfermeiro. E especificamente na estratégia de saúde da família, ela tem uma função fundamental. Eu gostaria, Cristiane, de discutir contigo um pouquinho e com a professora Maria Helena, qual a real importância, né, da consulta de enfermagem na estratégia e que subsídios ela traz para a nossa prática profissional. Trazendo isso um pouquinho para o meu contexto, que é a estratégia de saúde da família, posso dizer que ela nos possibilita, né, identificar e conhecer realmente, né, as reais necessidades e problemas de saúde daquela criança. E a estratégia de saúde da família possibilita o enfermeiro ampliar isso, reorganizar as ações de saúde e ampliando da criança para a família, para a comunidade, enfim, para o contexto em que a criança está inserida, né, e assim conseguir prestar um atendimento integral, né, que consegue avaliar os reais determinantes de saúde, né, e de doença daquela criança, né, conhecendo realmente todo o contexto em que ela está inserida, né, além de que ele sai da consulta só na unidade básica, né, ela pode ser dentro do contexto daquela criança, lá no domicílio daquela criança, né, onde a gente consegue realizar da forma mais adequada as nossas ações, né. Além disso, isso propicia também que a gente crie um maior vínculo, né, entre o profissional e a família, e aquela criança, né? E a gente sabe, os estudos demonstram que a relação de vínculo, né, ela favorece na questão da corresponsabilização da família nesse processo de cuidado também, né? E o vínculo ele favorece também na questão da adesão do tratamento, do acompanhamento da criança, né? Então, existem alguns estudos assim que demonstram que o enfermeiro muitas vezes não se apropria desse instrumento, né, de trabalho já legalizado. E além disso, além de não se apropriar, ele desconhece muitas vezes como esse processo ele pode ser realizado. O que vocês pensam a respeito desse desconhecimento? Ou Maria Helena, por que você acha que o enfermeiro não subsidia a sua prática muitas vezes a partir da consulta? Falando de modo geral em relação à consulta de enfermagem, não especificando a puericultura. Essas discussões que nós estamos sempre tentando trazer à tona no exercício profissional de enfermagem, né, no qual o enfermeiro vai adquirindo segurança a partir do momento que tem uma prática baseada em evidência científica, clínica e legal. A consulta de enfermagem, nós sabemos que está no nosso exercício profissional enquanto atividade privativa do enfermeiro, e ela se efetiva por meio desse processo de sistematização da assistência de enfermagem. Como que isso ocorre, né? Então, exercitando as etapas desse processo. Em específico, da área de atuação profissional na estratégia de saúde da família, o enfermeiro, então, exerce, então, essa intervenção a partir da efetividade desse processo, coletando dados, né, realizando um histórico, anamnese, no qual se tem como instrumento o vínculo, a comunicação terapêutica. A partir daí realiza um exame clínico, né, direcionado para a especificidade e com propriedade científica, intelectual e legal, prescreve intervenções para que esse ser humano se desenvolva de uma forma saudável. Então, tem a lei do exercício profissional, 2 resoluções que nos respaldam. Então, essa segurança vem a partir desse conhecimento da legalidade e da segurança científica, de uma prática que é baseada em evidência. E a partir dessa legalidade, dessa prática baseada em evidências, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho como vocês percebem a consulta de enfermagem, especificamente na saúde da família, né? Qual a importância da consulta nesse processo? E agora, trazendo um pouquinho para a nossa realidade, para a nossa questão que está em foco, que é a puericultura, a importância do enfermeiro fazer esse acompanhamento no crescimento e desenvolvimento da criança, que a gente sabe, como a professora Maria Helena comentou, é uma avaliação sistemática, né, desse acompanhamento, sistemática, pontual, respaldada nas melhores evidências, né? Temos sim essa possibilidade de atuar nesse campo, nesse processo. Como que vocês percebem o enfermeiro inserido nesse contexto familiar, fazendo essa avaliação da criança saudável,
para evitar uma progressão maior de patologias que poderão surgir no futuro. Como que essa inserção efetivamente acontece? Cristiane, que está mais vinculada a essa prática da estratégia, como que é feita essa abordagem a essa família, a essa mãe, né? E especificamente a essa criança? A estratégia de saúde da família, ela é uma equipe multiprofissional, né? Isso valoriza, né, e todo o trabalho, né? Porque a gente conhece as nossas famílias, né? Os agentes comunitários de saúde que fazem parte desse processo são muito importantes. Eles vão também nos ajudar a fazer essa busca ativa para iniciar, então, o acompanhamento daquela criança desde o nascimento, né? É muito importante também que a gente já faça esse acompanhamento desde o pré-natal, né? Porque eu já conheço aquela mãe, aquela família, né? Já que todo o contexto interfere no desenvolvimento daquela criança de forma saudável, né? E falando do processo em si, né, a avaliação ela deve ser feita de forma sistemática e organizada, né? As ações são pautadas nos cadernos e manuais e protocolos do Ministério da Saúde, né? Ele orienta as ações, né? Porém não existe um instrumento pronto, né? O enfermeiro tem que organizar e planejar realmente essas ações, né? Existe um histórico que a gente tem que avaliar, né? A anamnese da criança, fazer a anamnese, onde a gente vai identificar os dados do nascimento da criança, o histórico da mãe, intercorrências clínicas na gestação, enfim, todo um histórico de saúde também, de doença daquela família, né? Tem a questão da avaliação do crescimento e desenvolvimento de acordo com a faixa etária, né? A questão das orientações de promoção de saúde, prevenção de agravos, né? Tudo isso deve estar incorporado em cada etapa de desenvolvimento, né, de crescimento da criança e de avaliação, né? Entre outras orientações, né, de promoção de saúde, que deve estar bem pautado, né, nas orientações do Ministério, né, e bem organizada por aquele enfermeiro, né? Na estratégia, especificamente, pelo enfermeiro estar mais próximo ao contexto domiciliar e familiar, os estudos mostram que parece que a consulta da enfermagem ela chega mais próxima a essa família, a gente consegue realmente resgatar as necessidades daquela criança. Em outros ambientes, muitas vezes o enfermeiro tem uma dificuldade maior de realizar a consulta de enfermagem, porque tem outros intervenientes, outras intercorrências que surgem a partir desse processo. Especificamente, de modo geral, em relação à consulta de enfermagem, Maria Helena, o que falta para o enfermeiro realmente se apropriar desse instrumento? É um empoderamento do profissional, né? O acolhimento realizado na estratégia de saúde da família, não só da criança, como do contexto que ela vive, o conhecimento, realizar um diagnóstico desse ambiente, né? E a partir daí realizar intervenções específicas, né? Então é um empoderamento da enfermagem como ciência e como profissão. Né? Não ir até quando a mãe vai com a criança até a estratégia da saúde da família, é realizado esse acolhimento, né? E o enfermeiro se apropriando de um instrumento qualificado, né? Traz essa visibilidade, essa segurança que muitas vezes nós temos na prática profissional, como realizar essa consulta. E uma coisa muito importante, né, da consulta de puericultura é o atendimento à criança saudável, né? É criar uma avaliação rotineira de acompanhamento daquela criança, né? E tirar o foco, assim, da criança ser atendida somente no momento, procurar a unidade somente no momento que dá doença, né? Fazer esse acompanhamento porque ela atinja, digamos, a vida adulta da forma mais saudável, sem intercorrências, né? E essa avaliação rotineira, ela é semanal, mensal? Como que funciona essa avaliação? Como eu disse, assim, a gente segue as orientações do Ministério da Saúde, né? Ele orienta um número mínimo de consulta nos primeiros 2 anos de vida, né? No mínimo 8 consultas, né? E ainda ao nascer, depois no primeiro mês, no segundo mês e assim sucessivamente, né? No mínimo 8 consultas nos primeiros 2 anos de vida, né? E geralmente essas consultas na tua ESF, elas são realizadas mais a nível domiciliar ou a mãe leva a criança até o local? Como que funciona? A orientação, né, que a primeira consulta, né, geralmente na primeira semana do recém-nascido,
ela pode ser realizada na unidade de saúde, mas é muito importante que seja realizada também, neste primeiro mês, uma avaliação no domicílio dessa criança, né, para ver como que aquela criança foi recebida, como que a família se adaptou para receber aquela criança, né, conseguir avaliar os riscos, as situações de vulnerabilidade. Então, assim, é muito importante realizar lá na atenção lá dentro da UBS, porque a gente vai ter os instrumentos para avaliar aquela criança, mas também avaliar no domicílio para avaliar essas outras questões de vulnerabilidade, enfim, conhecer e auxiliar aquela família, né, nesse novo momento, né. Isso é uma propriedade legal também do enfermeiro, de avaliar o ambiente onde se encontra e justamente reorganizar o cotidiano para que possa ocorrer um desenvolvimento saudável e feliz dessa criança no contexto. Então, a reorganização do ambiente também é realizado na consulta, se no domicílio, porque é um respaldo que nós temos legal para esse tipo de intervenção. Né? Reorganizar o ambiente. Inclusive, nos protocolos ministeriais, um dos itens para a consulta de enfermagem em puericultura é justamente a questão do ambiente, do espaço físico onde essa criança se encontra. Geralmente, o profissional da área da saúde ele é muito pontual, ele vai, faz essa avaliação, a anamnese, o exame físico, mas esquece de avaliar o entorno dessa família. A né? vulnerabilidade, a que vulnerabilidade. É muito importante. E nessa prerrogativa é importante que a gente tenha em mente, como profissionais da área da saúde, inseridos dentro de uma equipe multiprofissional, a avaliação desse ambiente físico. Muitas vezes a família própria, por já ter tido outros filhos, né, já ter compartilhado desses momentos, estabelece meio que uma rotina, né, e ela não se reorganiza, ela acaba tendo o mesmo comportamento dos filhos anteriores. Só que a gente sabe pela consulta que cada filho é né? Aquele ambiente é único para aquela criança. Então, a importância da consulta da enfermagem também subsidiar esse aspecto ambiental, que eu penso que na estratégia se consiga fazer essa avaliação de modo mais efetivo. Esse é o grande desafio, né? Que instrumento utilizar para auxiliar na reorganização do ambiente na consulta de enfermagem. Aí a importância do processo de trabalho daquela equipe ser bem organizado, né? Porque o trabalho em equipe, ele vai só beneficiar, na verdade, o crescimento, né, e daquela criança. O agente de saúde, a gente faz as avaliações, como eu disse para ti, né, de acordo com o que é orientado pelo Ministério. Né? Mas o agente de saúde verificou naquela casa que tem alguma intercorrência, alguma situação que está acontecendo, né, e aí ele vai nos passar e aí a gente vai realizar uma nova consulta, né, a mais aquele calendário. A gente não segue isso, não é uma coisa estanque, né? A gente vai avaliando, vai acompanhando conforme a necessidade, né? Isso é a sistematização da assistência, levantar necessidades, né, dessa família, desse contexto, desse ambiente. Isso é a nossa resolução do Corém. Nós temos 2 resoluções do Corém e do COFEM que nos trazem esse respaldo legal. Então, efetivar a consulta de enfermagem é conhecer, né, toda a sua historicidade, a legalidade e esse cenário todo, né, de promoção da saúde. E quais as maiores dificuldades que tem de realizar essa consulta na ESF? A maior dificuldade é a sistematização, é sistematizar essa assistência, né? Porque na maioria das vezes é feita uma avaliação da criança, né? Mas de uma forma, num ir e vir constante, né? Que muitas vezes aspectos importantes daquela criança deixam de ser avaliados naquele momento, né? Por não ter uma avaliação organizada e sistematizada, né? Então, acho que isso é o principal desafio. E outro aspecto importante que eu gostaria que vocês relatassem um pouquinho, a questão dessa mãe ser acompanhada desde a gestação e depois na estratégia, né, na rede, essa mãe levar a criança para ser acompanhada também em relação aos aspectos inerentes ao crescimento e desenvolvimento da criança. Como que vocês percebem essa condição de acompanhamento do pré-natal e depois, né, especificamente na estratégia pós o nascimento? Qual é o vínculo que se consolida, né, nesse processo? Como eu disse antes, o Ministério ele orienta, né, as ações a serem realizadas. Existem diversos estudos, né, que citam as ações que
que são falhas na avaliação, mas não existe assim nenhum instrumento pronto, né, para aquele profissional utilizar, né? Então cada um tem que se adequar e organizar, né? O enfermeiro da SF tem esse papel, né, de organizar o processo de trabalho dele ali, né? É bem importante isso, né? De fazer essa reflexão que as etapas da sistematização da assistência de enfermagem são compreendidas e devem ser efetivadas. Cada especialização específica, que nesse caso que nós estamos direcionando o nosso foco, deve ser elaborado um instrumento e validado com os especialistas, os mestres, os doutores da área que possam efetivar esse instrumento. Porque o enfermeiro bacharel que atua na estratégia de saúde da família, ele realiza apenas as 5 etapas da sistematização. Então, criar um instrumento que atenda às particularidades, porque as ações do Ministério de Saúde já está lá na intervenção. E elas são muito amplas, né? Elas têm como subsídio o planejamento. Exatamente, né? elas orientam o planejamento. Para a promoção da saúde da criança, né? Então, tem essas reflexões. Temos que nos empoderar das etapas da sistematização. Isso no ensino da graduação em enfermagem, né? De cada área de atuação profissional. E esse é o grande... diferencial. Um diferencial que seria, quem sabe. E se nós perguntássemos aqui, dentro da nossa discussão sobre quais são essas etapas da sistematização da assistência de enfermagem, afinal de contas? O que realmente é avaliar, né, em relação às etapas. Um outro aspecto, Marilena, que eu gostaria de compartilhar também, até para a gente discutir mais. Muitas vezes as etapas de sistematização elas não são corretamente implementadas, né? Ou nós implementamos uma ou outra etapa, fazemos uma ou outra avaliação, mas não avaliamos o todo daquele contexto. No caso aqui, a questão da avaliação da criança em seus aspectos de crescimento e desenvolvimento. O que realmente falta em relação à lei do nosso exercício profissional para que a gente consiga subsidiar essas ações e realmente implementar a sistematização, talvez seja a criação de instrumentos que validem a nossa prática. E norteiam essa nossa prática. Porque sabemos que um instrumento ele não vai nortear todas as ações, ele deve ser específico para cada área de atuação. Mas o Ministério, a Cristiane comentou muito bem, o Ministério ele nos dá um norte, né? Ele nos dá uma linha a seguir. Agora, como profissionais, nós vamos criar outros elementos para implementar, então, a consulta de enfermagem. O que o Ministério nos traz especificamente em relação à atuação de outros profissionais dentro da avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança, de maneira sistemática e pontual, conforme cada etapa do ciclo vital dessa criança. A avaliação multiprofissional, ela está inserida dentro da puericultura, né? O enfermeiro vai fazer esse acompanhamento da criança saudável, né? No momento que for detectada alguma intercorrência, né, ela vai ser encaminhada, deve ser encaminhada, né, para uma atenção mais especializada, né, para atender aquela necessidade do momento, né. A questão da saúde bucal, ela também está inserida dentro desse processo da puericultura, né, avaliação nutricional, né, mas o profissional, como eu disse, tem que adequar daí às necessidades, não é toda estratégia que tem acesso a toda essa equipe multiprofissional, né. Então, por isso a importância de trabalhar em equipe, né. O médico da estratégia de saúde da família também né, faz parte desse processo da puericultura, né. Eu queria saber até que idade essa criança tem esse acompanhamento pela enfermeira da estratégia da saúde da família. A puericultura, né, ela se estende até os 9 anos, né, então a gente vai adequar também, cada ESF vai adequar conforme o seu processo de trabalho ali, conforme a sua necessidade, né. E assim, qual é a diferença que tu observa de uma criança que teve essa avaliação pela enfermeira até os 9 anos e da criança que não teve essa avaliação? O que tu observa assim? A criança que não tem esse acompanhamento de puericultura, né, ela
às vezes que ela procura o atendimento de saúde, às vezes que aquela mãe procura uma orientação de cuidado, né, é só quando essa criança apresenta alguma intercorrência de saúde, né, às vezes é alguma intercorrência que já é grave, né, já tem que encaminhar para uma internação, né, envolve aumentos de custos de saúde, né, então a puericultura, ela contempla tudo isso, né, até a questão de redução de custos para a saúde, né. Consegue? E também ela tem alguns aspectos fundamentais em relação, por exemplo, a alguns pontos que são pontos importantes, né, Cristiane, para a questão do acompanhamento dessa criança, como, por exemplo, a questão das vacinas, né, da vacinação na idade certa, na idade correta, né, a gente vê muitas vezes algumas falhas nesse acompanhamento e crescimento que são falhas compartilhadas, vamos dizer assim, pelo profissional da saúde e pela família, né? É muito importante que o profissional de saúde oriente aquela família que a caderneta de saúde da criança é um documento daquela criança, né? Ela deve ser levada em toda consulta, em toda avaliação. O profissional deve analisar, deve registrar os dados também naquela caderneta, nas curvas de crescimento, nas curvas de desenvolvimento, né? Deve verificar sempre, orientar a questão da situação vacinal, né? Então, é muito importante. Isso. Essas consultas, esse acolhimento já é realizado em todas as estratégias ou não? Não, infelizmente não, né? A criança sempre, a estratégia de saúde da família, ela atende todos os ciclos, né, de vida. Né? Então, assim, eles acabam atendendo a criança com certeza, mas dessa forma organizada e sistematizada, ainda, né, ainda é falho, né? Não acontece em todos os locais. Talvez porque não temos também a abrangência da estratégia, né, em todos os municípios, em todos os locais, aquela questão de realmente se inserir dentro da família nesse contexto, né? E mais especificamente, para a gente conseguir fazer uma avaliação geral da questão da puericultura, o que vocês pensam em relação à legalidade da nossa profissão em relação à consulta da enfermagem dentro da puericultura para o processo de educação em saúde? O que a consulta da enfermagem, aliado a um foco específico que é a puericultura, pode subsidiar esse processo educativo e de promoção da saúde dentro da estratégia de saúde da família? A primeira etapa, assim, eu gostaria de retomar um pouquinho essa questão das 5 etapas, né? Que essa é a sustentabilidade que vai permitir o planejamento das intervenções e depois fazer uma avaliação multiprofissional. Então, coletar dados, né, de uma família, de um ambiente, de uma sociedade em que essa criança está inserida não é mágica, né? Então, essa primeira etapa que o enfermeiro realiza, que é a coleta de dados, claro, com sustentabilidade clínica também, que daí nós temos vários instrumentos que nos auxiliem. Agora, essa questão da subjetividade e fazer essa coleta, eu vejo como uma das grandes dificuldades para a efetivação da sistematização, porque o não verbal é difícil de coletar, algumas anotações a ser realizada, né? Então, fazer um diagnóstico, né? Esse diagnóstico, ele não é único, ele deve ser dialogado. Esse planejamento, né? Promoção da educação sobre a saúde da criança, da família, já da gestante também, dessa família como um todo, né, requer um diagnóstico de enfermagem. Para quem eu vou promover essa educação sobre a saúde? E como que eu chego a esse diagnóstico? E daí, esses instrumentos que facilitam as intervenções e a posteriori avaliação. Então, é efetivar as etapas. Efetivar as etapas da sistematização. A sistematização da assistência de enfermagem, ela é desenvolvida na consulta de enfermagem. E que pode ser tanto no domicílio, quanto no grupo de promoção de saúde. Então, ter instrumentos, a base legal é as etapas. E promover essa saúde requer um planejamento em equipe e ter bem claro o que eu posso realizar enquanto enfermeiro. Nesse contexto. Nesse contexto, exatamente. E segurança clínica, legal e científica, né?
essas etapas devem ser vividas na nossa essência, até porque o planejamento se faz junto com a mãe e com a própria criança. Porque eles vão decidir a melhor forma de intervir e se desenvolver de forma saudável. Com certeza, isso é muito importante, tu considerar, né, que a mãe está inserida, o pai, enfim, a família está inserida naquele processo e considerar, né, as queixas deles, as falas, né, enfim, as necessidades que são passadas pela mãe também, não focar somente na criança, né, tem que ampliar isso aí, né. Então, de modo geral, nós vimos a importância que é, né, estarmos inseridos dentro de um contexto multiprofissional, com um instrumento norteador da nossa prática, que é a consulta de enfermagem, especificamente em puericultura, né, porque esse acompanhamento do crescimento e desenvolvimento vai nortear práticas saudáveis de vida, né, práticas saudáveis dessa criança posteriormente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje, né, falando um pouquinho sobre a importância de um aparato legal, que é nosso instrumento de consulta, as etapas da sistematização dessa assistência numa fase tão vulnerável da vida, que é essa fase de crescimento e desenvolvimento infantil. Muito obrigada e o Saúde em Foco fica por aqui.